Vamos falar agora sobre os números racionais. Estamos falando aqui dos números com vírgula ou escritos na forma de fração, tanto positivos quanto negativos. Então, são números, todos os números que a gente conseguir escrever na forma de fração podem ser chamados de números racionais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, mais 2,3 é um número com vírgula, um número decimal, que é chamado número racional. Mais 3 quartos, um exemplo escrito na forma fracionária. Menos 1 meio, mesma coisa, e menos 2,7 escrito na forma decimal. Todos eles são chamados números racionais. E importante, se eu colocasse aqui 25 sobre 5, é uma fração. Ele é racional. Mas você vai dizer assim, mas isso aí não é igual a 5? Sim, mas é racional, ok? Conseguiu escrever na forma de fração, é um número racional. Esses números também possuem simétrico, da mesma forma com que a gente viu os números inteiros, tá? Então, o simétrico de 2/3 é menos 2/3. O simétrico de menos 1/8 é o mais 1/8. E esse mais você não precisa escrever. O simétrico de menos 2,7 é o mais 2,7. Então, como a gente já tinha visto a definição do simétrico, ela é a mesma definição que a gente vai aplicar aqui. Módulo, a gente também viu módulo lá nos números inteiros. Módulo de menos 5 é a distância do menos 5 até o zero. Aqui é a mesma coisa. Módulo de menos 2,5 vai ser 2,5. E o módulo de menos 3 quartos vai ser 3 quartos, ok? Então, o mesmo conceito que a gente já tinha utilizado com números inteiros, se aplica aqui, mesmo sendo fração ou número escrito com vírgula, né? Número decimal. E operações? Operações, eu vou escrever aqui do lado como é que a gente vai fazer. A gente vai aplicar as mesmas regras que vocês já viram. Mas eu não me lembro. Ótimo, então é hora de parar o vídeo e assistir vídeos anteriores. Tem vídeo que fala de operação com fração, operações com números decimais, números com vírgula, e tem também as operações com números inteiros, por causa das regrinhas de sinais. Então, se você tem dúvida quanto às operações, a hora de parar, assistir lá primeiro, para fortalecer essa regra, para relembrar e depois trabalhar aqui, porque agora a gente tem fração com número negativo. Então, a gente está misturando dois vídeos já anteriores, dois conceitos anteriores. Então, voltando aqui, operações a gente vai utilizar as mesmas regras. Então, eu tenho um exemplo aqui que traz uma adição e uma multiplicação. Adição de fração. Denominadores devem ser iguais, aqui não estão iguais. Então, o primeiro passo vai ser encontrar frações que tenham o mesmo denominador. Eu estou copiando ali exatamente como está. Ó, agora eu quero o mesmo denominador. Tem um 8 e um 10. O denominador mais simples aqui pra gente é o 40. De novo, ficou com dúvida aqui de onde eu tirei 40? Procure o vídeo sobre frações equivalentes. De 8 passou para 40. Então, eu multipliquei por 5. 5 vezes 5, 25. De 10 passou para 40. Multipliquei por 4. 4 vezes 3, 12. Agora, a gente vai ter que fazer a operação. Menos 25 mais 12. E você sabe que isso dá menos 13. E eu repito o denominador. Então, o que tem de novo aqui? Apenas eu misturei sinais, positivo e negativo, com fração, tá? Mas a regra utilizada já foi vista anteriormente, né? Então, vamos lá. Multiplicação. Na multiplicação, a regra é assim: multiplique os denominadores e os numeradores. Só isso. Mas e o sinal? O que diz a regra quanto ao sinal? Sinais iguais vai dar positivo e sinais diferentes dá negativo. Como aqui, ó, são sinais diferentes, vai dar negativo. 3 vezes 1, 3, e 4 vezes 2, 8. Então, aplica a regra de sinal, a mesma, e aplica a regra para multiplicação. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores.
Vamos lá. Agora eu tenho aqui algumas atividades a gente vai fazer, tá? Primeiro, é uma divisão. Divisão de números, um é positivo, outro é negativo. A regra diz o quê? Sinais diferentes, negativo. Agora é só dividir 2 por meio. E como que eu faço essa divisão de 2 por meio? Eu vou fazer aqui embaixo, ó, pra gente fazer de duas maneiras diferentes, tá? Eu tenho que dividir isso aqui, 2 por meio. Eu posso fazer assim, mas eu também posso fazer assim, ó. 2 divididos por meio. E você vai ver que vai dar o mesmo resultado. No primeiro caso, aqui eu tenho um número decimal, eu tenho que igualar as casas depois da vírgula. Então vai ficar 20, porque era 2,0 divididos por 5. 20 divididos por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então a resposta deu 4. Nesse segundo jeito, eu vou pôr um aqui, ó. O que diz a regra de divisão de fração? Repete a primeira, inverte a segunda e multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta aqui é 4. Era menos 4. Por que é o menos 4? Porque era mais com menos, né? Sinais diferentes, resposta 4. Agora aqui é uma multiplicação. Multiplicação o quê? Sinais diferentes, negativo. 2 vezes 10, 20. Agora uma subtração com fração. Tem que ter o mesmo denominador. E não tem. Então, eu vou copiar a primeira. Você já vai entender por que eu estou copiando a primeira. E a segunda, eu vou escrever assim, 2 sobre 10. Estas duas frações, esta e esta, elas são equivalentes. Equivalentes. E como é que eu encontro frações equivalentes? Ah, eu multipliquei, nesse caso, eu multipliquei por 2, o numerador e o denominador. Então, agora, eu já tenho denominadores iguais. E o que diz a regra dos sinais lá, da subtração? Fala assim, ó, use o oposto aqui. Então, agora, eu vou copiar a primeira e eu já vou escrever o oposto da segunda, que é menos 2 décimos. Opa, agora você sabe fazer. Mesmo denominador, repete, 4 menos 2, 2. Então, a resposta é 2 décimos. Agora, posso simplificar? Pode. E como diz o que diz a regra da simplificação? Divida numerador e denominador pelo mesmo número. Então, a resposta é 1/5. Aí eu tenho aqui uma adição de fração. Só que essa adição aqui, ela já está com o mesmo denominador. Então, se já tem o mesmo denominador, eu vou copiar a primeira aqui, ó, menos 3/5 e menos 1/5. Se eu tenho menos 3 com menos 1, eu tenho menos 4/5, ok? Então, bons estudos.